Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Meu Bahia. Eu sou Meu Bahia, o seu YouTube favorito. Chegou o grande dia, família. Chegou o grande momento, o momento mais esperado por todo torcedor tricolor. Hoje tem decisão na Arena Fonte Nova. Bahia e O'Higgins decide uma vaga para a próxima fase da pré-Libertadores. Vai decidir o jogo mais importante para o nosso tricolor de aço até o momento. Por que o jogo mais importante? Porque esse jogo vai decidir o calendário do Bahia de 2026 todo. A depender do resultado dessa partida, o calendário pode virar um desastre para o Bahia em 2026. Porém, eu tô com muita fé. A torcida do Ring já tá aí fazendo festa, já estão aqui cantando, mas eu estou confiando 100% no nosso tricolor, na força da nossa torcida, e hoje vai ser 3-0 pro nosso Bahia. Olha o que eu tô dizendo a vocês aqui, eu tô na fé que nós vamos passar de fase aí grandão. Mas não é só eu que tô acreditando no Bahia não, a bancada do Jogo Aberto também está confiando muito no nosso tricolor de aço, e é isso que eu vou trazer aqui para vocês agora, e depois eu vou falar um pouco sobre essa partida. Mas antes, já deixa o like, se inscreve no canal para dar aquela força ao seu parceiro Bill Bahia, e sem mais delongas, vamos pro vídeo. Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia. E ainda no ritmo da pré-Libertadores, o Bahia hoje, com o apoio do seu torcedor em casa, tenta reverter a vantagem de 1-0 dos adversários chilenos do O'Higgins. Jogo mais importante do ano até agora. O Bahia pode dar adeus ou garantir a classificação para a última etapa antes da fase de grupos da Libertadores. A bola rola às 7 da noite dessa quarta-feira em uma Fonte Nova que vai pulsar com mais de 40 mil torcedores. Grandes times são assim, né? É a torcida que está sempre junto com a gente, quer ver o time vencedor, nós também. Vamos tentar e fazer o nosso melhor na quarta-feira para colocar o Bahia na próxima fase. No duelo de ida, derrota por 1-0 com esse golaço de Francisco Gonzalez. É um 1-0 que em Copa Libertadores acontece bastante e que nós temos que estar preparados para reverter, e contamos muito com o apoio do nosso torcedor e temos que fazer um jogo bem superior, bem melhor ao que foi no dia de hoje fora de casa. Para reverter o placar e ir adiante na competição, o Bahia precisa vencer por 2 gols de diferença. Se ganhar por 1, a decisão vai para as penalidades. Por isso, Rogério Ceni treinou cobranças de pênalti nas 2 últimas atividades antes do confronto. Nessa semana, o técnico ganhou um desfalque importante. Gilberto fez uma cirurgia de apendicite e não deve ser opção. Roman Gomes, titular da lateral direita no primeiro jogo, deve ir a campo de novo. Michel Araújo, Juan Pablo, David Duarte e Canu em tratamento não treinaram, e Rezende trocou o esquadrão pelo futebol chinês. A boa notícia é o retorno de Everton Ribeiro, fora do duelo de ida por suspensão. Acredito que temos que fazer o nosso jogo, né? Focar totalmente no que a gente pode fazer, esquecer árbitro, esquecer catimba se tiver, focar no que a gente tem que fazer, no que a gente vem treinando. Contar com a nossa torcida novamente, com o apoio, com a vibração deles. Já o O'Higgins é o 11º colocado do campeonato chileno e vem de derrota por 1-0 para o Colo-Colo após vencer o Bahia. O que nós precisamos é ter uma média do time que jogue do que ele normalmente joga dentro da Fonte Nova, em especial, para a gente conseguir vencer esse jogo. E eu tenho confiança e acredito muito na força da nossa torcida para criar a atmosfera necessária para esse jogo de volta. 1-0 é uma boa vantagem, sempre é importante vencer, ainda mais quando você faz um duelo em casa. E este foi o caso do O'Higgins, só que tem um detalhe, o Bahia jogando lá com a sua torcida, com o time mais completo, a volta do Everton Ribeiro. A gente sabe, Ronaldo, que é uma equipe mais forte e tem tudo para reverter. Eu ainda acredito que possa avançar de fase, sim, a equipe do Ceni. E a torcida vai fazer toda a diferença junto com o Everton, porque o Everton vai ser esse cara que vai pisar na bola, vai pifar essa bola para os atacantes, pelo menos chegarem na cara do gol. Adoro essa expressão. Porque quando foi lançado aqui, você falou e eu guardei, né, menina? E o Everton vai ser esse cara, Cicinho, que vai pisar na bola, vai ditar o ritmo. E a torcida do Bahia agora, meu pai do céu, vai meter fogo e o Bahia vence esse jogo e passa para a próxima fase. E um jogador que eu acho muito importante no time do Bahia é o Juba. E ele não foi bem na partida. Aliás, o time não foi bem no jogo do Chile, Edu. Só que agora tem a chance de reverter. Um placar de 1-0 vai para pênalti.
fizer uma vantagem maior, é o ideal. O Bahia é uma equipe que, na minha opinião, ela está madura para poder passar por esse tipo de provação. Está madura e muito bem treinada pelo Rogério Ceni, Renata. A gente sabe que esse jogo, o Bahia não jogou realmente bem, todos os jogadores não conseguiram se encaixar dentro do jogo. O resultado é até bom, porque poderia ter sido pior, né, aquele gol anulado. Mas eu entendo que jogando dentro da sua casa, na Fonte Nova, o Bahia é muito forte. Como o Ronaldo acabou de falar, a torcida vai ser fundamental para que dentro de campo eles possam passar tranquilidade, porque você não pode querer acelerar tanto o jogo, até porque é um placar mínimo. 1-0 vai para os pênaltis. Então tem que ter paciência e os jogadores do Bahia, na minha visão, é bem melhor do que a equipe do O'Higgins. Cicinho também, no primeiro jogo, ele fez uma modificação, o Rogério Ceni, no primeiro tempo. Tirou o Eric e colocou o Caio Alexandre, porque ele estava sem o Everton Ribeiro e precisava ganhar espaço no meio-campo, articular melhor o jogo, o que estava bem complicado para o Bahia. Agora, não dá para errar. É já pensar bem nessa escalação, definir uma formação e partir para cima desde o começo do jogo. Exatamente. O Rogério Ceni conhece muito essa competição, né? O Rogério é um vencedor e quer transmitir isso e também passar essa tranquilidade para os jogadores. O que é muito importante nessas competições sul-americanas, Renata, é você saber fazer falta e não ter receio de fazer falta, porque a arbitragem é diferente. Então, o Bahia é uma equipe que joga e não pode deixar o adversário gostar de contra-ataque, por exemplo. Então, o Rogério vai blindar muito isso. Eu acredito que o Bahia passa, sim, e vai contar com o apoio do torcedor, o fator campo. Eu creio que o Bahia vai fazer um jogo melhor do que foi lá, porque se jogar daquele ritmo lá, dificilmente vai passar. Facilidade não é uma palavra que combina com o Libertadores. A gente sabe que o Botafogo teve... É isso, né, galera? O Cicinho falou uma coisa bem interessante. Eu acho que o Bahia hoje tem que aprender a fazer falta, né? Principalmente ali o quê? Os seus homens de frente, né? Seu ponta, que vem ajudar a marcar, como o Ademir, né? Como o Kiki, como o Pulga, se for titular hoje, tem que aprender a fazer faltas. Porque partiu no contra-ataque, puxa, né? É sempre bom os atacantes matar a jogada. Porque é melhor jogar com um atacante amarelado do que com um defensor amarelado. Mas o Bahia tem que aprender a fazer falta, né? Aquele primeiro gol que a gente tomou, talvez lá na frente... Um ponta lá, o Kiki podia ter matado a jogada, né? Até o próprio Jean Lucas podia ter feito uma falta tranquila ali, que não levaria o cartão porque estava no início do jogo. Então, isso é um fato. Outro fato é que a gente vai ter uma força da porra hoje, um reforço retado, que é o Everton Ribeiro. Irmão, o Everton Ribeiro joga muita bola. O Everton Ribeiro, o Bahia sem o Everton Ribeiro naquele meio campo, o Bahia se perde, cara. Sabe? A última vez que o Bahia conseguiu fazer um bom futebol sem o Everton Ribeiro no meio de campo foi quando o Michel Araújo estava, que conseguiu pelo menos fortalecer o meio campo, porque ele marca bem e sair com transição rápida, porque ele é rápido e consegue fazer essa transição rápida. Sem o Michel Araújo, a gente não chegou nem perto de ter um meio campo produtivo sem o Everton Ribeiro. Ou, para não ser injusto, o Caio Alexandre até que fez uma boa partida quando entrou lá no Chile, sabe? Mas o Everton Ribeiro é sem comparação, vai ser um baita reforço. E eu acho que até o O'Higgins não sabe a força do Bahia ainda. Porque o Bahia que jogou contra o O'Higgins lá no Chile foi um Bahia totalmente diferente do Bahia que a gente vê jogar. Hoje, de fato, eu acredito, né? Eu tenho certeza que hoje o O'Higgins vai conhecer o Bahia de verdade. E aí a gente vai ver se eles vão conseguir segurar esse Bahia ou não. Porque o Bahia que jogou lá foi um Bahia totalmente diferente do que a gente conhece. Vamos ver hoje aí que o nosso tricolor vai estar diante da torcida. Eles vão conhecer a torcida do Bahia, né? A torcida brasileira hoje. Eles vão ver a força do time tricolor dentro de campo. E aí vamos ver se o goleiro dele é bem, porque o goleiro dele nem trabalhou no jogo de lá, né? Vamos ver se o goleiro dele vai conseguir segurar o Bahia aí, a defesa dele. Mas eu tô ansioso, acho que todo mundo tá ansioso que chegue logo esse jogo, mas falta pouco, falta pouco. Então, já deixa o like, se inscreve no canal. Até mais tarde aí para esse pós-jogo. Eu espero esse pós-jogo feliz e classificação. Valeu!